Não, Estão gravando. tá. Vamos lá. Ai, ai. Vamos lá, Annelise. Vamos ao nosso saúde e riso com a respiração, respirar bem fundo depois da nossa risada e falarmos sobre a relação entre a respiração e o riso. A Annelise é nossa expert do assunto, vai começar mais uma vez. Bom dia, mais uma vez. Obrigado, William, por estar aqui na tua sala e me disponibilizar a falar sobre essa obra, livro Respire, do James Nestor, que hoje nós vamos pensar por que pensar, né? E qual é a importância dessa obra. Agradeço muito essa oportunidade, agradeço a presença dos participantes aqui ao vivo que vão colaborar e dos que participarem, dos que vão assistir essa gravação. Eu vou compartilhar a tela para guiar a nossa apresentação. Está aparecendo aí, William? Sim. Ok. Então, essa respiração, né, que o William traz, o James Nestor traz, a nova ciência de uma arte perdida, faz parte de uma pesquisa de mais de 10 anos desse jornalista. Primeiro eu vou me apresentar, né, para vocês saberem quem eu sou, né? Eu sou Annelise Schmidt-Rolim, eu sou mãe, sou gaúcha, trabalho com sorriso, sorridente, sistemática e amo podcast. E me formei em psicologia, fiz especialização em terapia de casal, família, e depois estou estudando há muitos anos, então, como se fosse especialista na terapia do sorriso, eu batalho com isso, pela forma que o sorriso e a gargalhada fazem o nosso cérebro derramar as endorfinas no cérebro e nos trazer de novo a calma. Com a formação MDR, Brainsport, abordagem integrada da mente, até hipnose clínica, eu fiz esse curso e mais outros, foi, então, me enveredando para o aparelho cerebral. E do aparelho cerebral eu vou entendendo por que falar de respiração hoje. E a Hatha Yoga, que é essa facilitadora que eu sou, foi onde eu encontrei essa turma de risadores da gargalhada e o William dirige essa sala. E criei o meu site Sorriso. Esse site é para trazer informações sobre várias áreas de saúde emocional, trazer dicas, mas é para promover e incentivar o autoconhecimento, incentivar a curiosidade científica. Todos nós somos cientistas. Não somos acadêmicos, somos leigos, mas a gente se apropria da ciência, da consciência de vida que nós temos e busca respostas para as nossas indagações. Eu trabalho com grupos terapêuticos, tanto virtual como presencial, faço atendimentos clínicos à clínica, online também, e estou com a minha comunidade Sorriso em expansão e com esse objetivo, pensar em saúde, mudar esse paradigma da gente só pensar na nossa saúde quando a gente fica doente, que era a antiga e convencional medicina, para dar conta de cuidar dos aspectos quando o nosso corpo está gritando que não aguenta mais, porque a gente não dá atenção para ele, essa é a verdade. E o desencadeador disso é o estresse. Então, para isso, nós vamos estudar hoje os mecanismos da respiração. E sintam-se muito bem-vindos e convidados para me acharem no Instagram, no Facebook, no meu site, nas mídias sociais. Sorria para você é o nome da minha mídia. Bom, então, uma respiração e soltando a respiração com um sorriso, para a gente começar o trabalho e a apresentação desse livro inspirador e transformador para a saúde que o James Nestor pesquisou há muitos anos. É muito interessante a transcrição que ele botou dessa lápide de 500 anos antes de Cristo sobre a respiração e como a inspiração, quando sobe
alcança a providência divina, e o poder secreto dessa respiração, quando expira, alcança, então, a Terra, né? O nosso corpo. O que esse simbolismo todo vem é muito interessante com a obra. Mas quem é o James Nestor, né? James Nestor é um repórter muito premiado. Ele estava na sua terceira pneumonia seguida, não conseguia mais sair desse circuito de doença, ficava semanas dentro de casa trabalhando do jeito que dava, chiando o peito, muito, sempre doente, entrava uma pneumonia, saía, entrava outra. E ele estava insistindo, o médico dele insistia, vai fazer uma respiração, vai fazer um curso de respiração. E ele, ai, que bobagem, né? E ele lá envolvido com o mundo dele, com pesquisas e com o jornalismo, se rendeu, porque ele já não aguentava mais o estado de saúde de doença que ele estava. E foi fazer essa respiração à cria. E quando ele chegou lá e fez essa respiração, abriu um portal e um mundo novo, onde ele resolveu, como um bom jornalista, pesquisar sobre isso. Como é que esse livro foi escrito é muito interessante. Ele vai passo a passo descrevendo cada achado científico e as próprias vivências. Ele vai se tornando cobaia de tudo, como ele foi da primeira respiração desse evento que ele cedeu à sugestão do médico e então vai descobrir que existe um poder oculto do nariz e vai trazer para nós nesse livro. Mas é interessante a primeira experiência do James Nestor. O James Nestor aprendeu, ele foi para uma sala, para um lugar de má vontade, gente. Ele foi porque o médico insistiu. Ele entra numa casa antiga, de estilo vitoriano, ele senta numa roda de pessoas todas com uma cara meio assim, que ele também não conhecia, que estavam como ele, numa situação talvez com seus problemas de saúde, e uma senhorinha senta sentou no centro do grupo, ligou um gravador com uma sonoridade não muito agradável, numa linha meia oriental, e ele ouvindo então as instruções daquilo, ele foi respeitosamente fazendo a inspiração devagar pelo nariz e depois expirando lentamente, focando na respiração e repetindo esse processo conforme a orientação. Ficou ali alguns minutos, 10, 20 minutos, e estava já irritado com essa história, não estava acontecendo nada, ele louco para ir embora. E aí ele abre os olhos assim e vê todo mundo com aquela cara também que nem ele, não parecia que não estava agradável. E por respeito a essa senhora, a esse trabalho voluntário dela, gratuito, ele volta a fechar os olhos e segue naquilo ali para se livrar. Quando terminasse, ele ia embora. E acontece algo nesse momento que ele fica fazendo. Inspirando devagar pelo nariz e expirando lentamente pelo nariz. Daqui a pouco algo aconteceu com ele. Uma sensação que ele não sabe explicar e ficou com uma sensação agradável e foi até o final. E quando terminou, ele sentiu que tinha um suor escorrendo na testa. Quando ele vai passar a mão, todo molhado, os cabelos, ele repara que todo o corpo dele está suado, a roupa, as calças, todo molhado. E a senhorinha começou a explicar que cada respiração nos fornece energia nova e cada expiração libera energia velha e obsoleta. E pela primeira vez ele volta para casa e dorme bem. E os pequenos problemas da vida não incomodavam mais tanto como ele estava nesse processo. E aquela tensão nos ombros, no pescoço diminuiu. Então, o tal do portal do mundo novo se abriu para ele. Ele ficou encantado com essa respiração e seguiu semana a semana fazendo essa respiração. Mas ele daí veio o portal novo, resolveu sair a pesquisar sobre o que é isso, né? O que é essa história de respiração, ter feito esse movimento ali há muitos anos sofrendo.
pneumonias, foi uma criança que se desenvolveu com problemas de alergias, rinites, problemas sempre do nariz entupido. Eu vou pesquisar sobre isso. Enquanto ele fazia as respirações do curso, ele foi por onde começar. Então, ele foi buscar os mergulhos livres. Esses mergulhadores livres, eles têm uma capacidade de ir profundamente no fundo das águas e se preparam para ter essa carga de competência respiratória para fazer esse esporte. E lá, então, ele aprendeu que respirar conscientemente desenvolve força, é um remédio, desenvolve um poder quase sobre-humano. E existem tantas maneiras de respirar quanto alimentos para comer. Isso ele ouviu lá da orientadora, da mestre dele, e entendeu que existe um mito e uma crença médica que tanto faz respirar pela boca ou pelo nariz. E ele vai pesquisando várias fontes, então vai se abrindo esse mundo novo para ele. E ele foi, não sei se eu fiz certo, tá. Ele foi buscar na Universidade de Harvard o doutor Jayakar Nayak, Dr. Nayak, que ele era o diretor do Centro de Cirurgia da cabeça, pescoço, e ele vai lá porque esse médico também pesquisa muito sobre o nariz, né? Que poder oculto é esse do nariz que ele foi buscar, né? Então, ele se prontificou a fazer um experimento em Stanford, né, Harvard, na Universidade de Stanford, e ele teve que pagar $5.000 para fazer parte dessa pesquisa, que esse médico queria saber mesmo, né? Quanto é importante ou não, significante ou não, se tanto faz respirar pelo nariz e pela boca. Esse médico já sabia de várias coisas da pesquisa, mas ele precisava de cobaias. Então, o James Nestor se colocou como cobaia, e essa pesquisa seria em 2 fases. 10 dias respirando somente pela boca e mais 10 dias respirando somente pelo nariz. E eles teriam que registrar tudo. Então, ele convidou um outro pesquisador, que nesse meio tempo ele já tinha outras pesquisas em andamento sobre essa situação, e o outro amigo, o Anderson Olson, pagou também para serem cobaia. E eles fizeram registros 3 vezes por dia, montaram um laboratório improvisado nos apartamentos que eles alugaram. E em Stanford, então, o Dr. Nayak examinou eles todos, fez ressonância, tirou muco do cérebro quase, ele falando no livro, é muito que nem hoje nós estamos fazendo aquelas medições dos testes, né? Fez toda uma bateria de exames para, então, tapar o nariz e começar a fazer a pesquisa. Então, primeiro vez em Stanford, os 2 fizeram os exames clínicos. Depois do 10º dia de tanto respirar pela boca, eles voltariam em Stanford para fazer de novo uma bateria de exames, e no final da experiência, no 20º dia, voltariam para Stanford para fazer de novo os exames. O Olson, ele é um grande pesquisador. Há 10 anos ele pesquisou sobre essa coisa da respiração. Ele foi motivado por causa do falecimento precoce do pai dele, e o pai dele faleceu em função do estresse crônico, e ele estava num estresse crônico, era um empresário de empresas de software, e tinha lá a sua família, a sua empresa, e corria atrás da máquina, sempre estressado, e quando o pai dele faleceu, ele deu um alerta nele, que alguma coisa estava errada. E ele saiu a pesquisar, e chegou nesse campo do dióxido de carbono, e depois de 10 anos de pesquisa, ele lança um livro muito interessante sobre a respiração e sobre essas pesquisas que ele fez. E o James Nestor conheceu ele, conversou muito com ele, foi assim que o James Nestor convidou o Olson para participar da pesquisa em Stanford, e ele topou.
uma das coisas que o Walson traz nessa obra dele, que o nosso emagrecimento é muito mais pela respiração. Então, ele colocou ali que em torno de 4,5 quilos de gordura, 4,5 quilos de gordura, é liberado 3,5 quilos pelos pulmões, o vapor e o dióxido, e o restante pelos outros excretores do corpo. Então, ele trouxe informações sobre a importância do dióxido de carbono e como isso regula também o pânico, né? Esse desequilíbrio do dióxido de carbono é um ativador para a situação de pânico. Tá? Temos um microfone ligado. Gente, eu peço para deixarem os microfones desligados para não interferir aqui na palestra e levantem a mãozinha quando quiserem conversar, porque é interativo. Eu vou apresentar o livro, a obra e algumas questões que eu também expandi na minha pesquisa e estou, né, me aprofundando. As cirurgias que o Dr. Nayak falou para o James Nestor, e ele saiu a pesquisar, tudo ele vai pesquisar. Ele disse que ele faz, o Dr. Nayak lá em Stanford, faz essa cirurgia do nariz, que é a especialidade dele. Então, ele brinca que ele faz de uma estrada de pista única virar uma estrada de 2 pistas. Né? Nós temos 2 furinhos, 2 narizes para respirar. Mas antes da cirurgia, o Dr. Nayak faz uma bateria de exames no cliente, e promove primeiro um caminho, que é essa manobra de Kotler, para a pessoa perceber o grau de respiração das narinas. Então, vamos fazer agora para vocês perceberem como é que é essa manobra. A gente dá uma seguradinha aqui, dá uma esticadinha na pele, aqui nas bochechinhas, para respirar. E se percebam. Se muda alguma coisa, se percebam quando respiro. E solta para ver. Às vezes melhora tanto fazer isso que é um indicativo que as narinas são pequenas, que tem uma necessidade de expandir, de aumentar as narinas. Então, com essa manobra, o Dr. Nayak, ele faz essa sinoplastia. Ele introduz um pequeno balãozinho nos seios nasais, vai inflando cuidadosamente para criar o espaço. E depois dessa manobra, fica um tempo, já faz parte da pré-cirurgia, a maioria dos clientes deles já resolve o problema e não precisa fazer a cirurgia. Já volta a conseguir respirar, expandiu o nariz, as narinas. Existe um risco com a cirurgia realmente de retirada de tecidos do nariz. Dependendo da quantidade de tecido removido, acontece uma sensação na pessoa que ela não está conseguindo respirar. Então, James Nestor foi lá pesquisar sobre tudo isso, se aprofundou e foi conversar com as pessoas que tinham essa síndrome do nariz vazio, que não sente o ar, não sente que respira, e, no entanto, está respirando demais, e isso causava e causa, se não for uma cirurgia bem feita, vai causando um estresse na pessoa, porque ela não sente, gente, não sente que está respirando. E o ar está entrando e volta no médico que fez a cirurgia. Eu não estou conseguindo respirar, doutor, tem alguma coisa acontecendo, e o médico examina, mas está entrando muito mais ar, está muito mais livre, tu está respirando. Então, nessa época, a medicina entendia que era um aspecto psicológico da pessoa, que a pessoa estava se deprimindo, estava com alguma coisa, mandava para psiquiatria, adotava um monte de tratamento de depressão, e muitos acabavam se suicidando. Então, James Nestor descobriu que existe uma coisa que não é psicológica. Realmente a pessoa não sente que está respirando, e aquilo vai causando um estresse muito grande. E aí volta para o Dr. Nayak, os que podem, né, vão lá para a universidade, ele faz uma bateria de exames e repõe os tecidos que estão faltando para dar essa sensação que está respirando. Então,
muito cuidado, tem que ter uma perícia muito grande para fazer cirurgias do nariz. O nariz, ele foi desenvolvido na evolução humana. Ele foi transformado todo o nosso corpo. Então, antes dos mergulhadores, durante, ele foi encontrar a doutora Evans e o Dr. Boyd, que são cientistas, cirurgiões e dentistas, eles vêm voluntariamente fazendo pesquisas sobre o crânio humano e o desenvolvimento desse crânio e da respiração, de todo esse aparelho respiratório. E pesquisaram muitos crânios de 200 a milhares de anos atrás, essa evolução do ser humano. Então, com essa pesquisa desses profissionais, o James Nestor percebeu que existe uma diferença nesse nariz. Então, nós vamos falar sobre isso, da evolução, mas o interessante que a doutora Evans falou para ele, que nem toda a herança, a evolução, significa benefícios para a humanidade. E ele conheceu esse termo, desevolução, que nós vamos herdando características que não são saudáveis para nós. Então, acabou aquela história do mais apto, né, do melhor sendo transmitida essa evolução. Na desevolução, existe esse problema que está acontecendo com a humanidade, né, de características não saudáveis sendo transmitidas. E o livro é muito interessante, gente, pela quantidade de fontes bibliográficas, de artigos científicos, de entrevistas, de tudo que o James Nestor podia saber sobre esse nariz e essa capacidade respiratória. São 45 páginas no final do livro, botando todas as citações aonde quiser. É um cientista mesmo, ele montou uma biblioteca de tantas pesquisas que ele fez. E é interessante que a doutora Evans falou como essa evolução foi acontecendo no nosso corpo, no corpo humano. Começou pelo fogo. Olha que interessante. O fogo começou a processar os alimentos, o ser humano começou a aquecer, cozinhar, tornou o alimento mais macio, ele começou a comer mais, e isso foi dando mais energia, facilitando a energia que o corpo precisa, e o cérebro começou a crescer com mais rapidez, né? E aí, esse cérebro aumentando, começou a ocupar espaços onde tinha espaço no crânio, no rosto, nas vias aéreas, e começou a encurtar o rosto, começou a se modificar, e como respirar começou a se transformar também. Nosso nariz começou a aparecer. E um dos detalhes do problema da desevolução que ele descobriu com essas pesquisas da doutora Evans, que a mastigação começou a diminuir o esforço. Naquela época, dos nossos ancestrais, mastigar raízes, sementes, era o que tinha, era por onde o ser humano adquiria a alimentação, nutrição, e essa coisa de não forçar o maxilar para mastigar e cada vez mais macio, isso provocou um grande dano para a nossa saúde num todo e para a nossa respiração. O maxilar, forçar o maxilar exige uma musculatura e um desenvolvimento dos seios nasais e do rosto muito importante dentro da nosso desenvolvimento. Afinal, nós somos os únicos mamíferos que nascemos verdes, imaturos, e levamos alguns anos para nos desenvolver. Nós não podemos ficar 21 anos dentro de uma barriga, mas leva 21 anos para todo o sistema do corpo, e o último sistema a amadurecer é o respiratório. Com 21 anos, nós estamos completos, bem maduros, prontos, o corpo. Olha a quantidade de tempo que a complexidade do nosso corpo exige. E a boca foi diminuindo com essa coisa de mastigar menos, de não forçar tanto.
o cérebro foi crescendo, o espaço para a respiração começou a ficar diferente. Então, na evolução, o nariz começou a ocupar um espaço diferente no rosto, começou a se transformar, mas ainda era uma respiração sem filtros direito, estava se evoluindo. E começou a acontecer engasgos e asfixia naqueles nossos ancestrais. Dali começou os primeiros roncos da humanidade. E a laringe foi se acomodando por causa dessa acomodação desse cérebro que estava se expandindo. O ser humano começou a vocalizar mais, foi ampliando a expressão da comunicação vocal, a língua começou a adquirir mais agilidade e flexibilidade e ficar dentro de uma boca que estava ficando pequena e estava dando esse problema de engasgo. A mandíbula, então, foi se desenvolvendo mais para frente e se chegou a um grau, nas pesquisas da doutora Ivans, que viram um rosto de um ancestral há mais de 300 anos atrás, desses tantos mil anos que foi se desenvolvendo, chegou a um ponto que ficou uma estrutura que era diferente dos outros mamíferos, um nariz mais saliente, com uma mandíbula mais aumentada, mais para frente, e esse nariz, então, se adaptou. Para os climas frios, o nariz se estreitou, se alongou, e a pele do ser humano ficou mais clara para absorver a vitamina D, e o nariz mais estreito, mais longo, para absorver, filtrar e aquecer, umidificar o ar para ser uma resposta mais saudável para o nosso corpo. E assim, nos climas quentes, o nariz ficou mais largo, já era úmido e quente o suficiente o ar para respirar, e mais achatado, para pegar a quantidade de ar. E a pele ficou mais escura para se proteger do sol e absorver a quantidade certa de vitamina D. E começou, então, essa adaptação, ficou um crânio que eles pesquisaram, o crânio persa, que é um crânio que foi o melhor crânio que houve na humanidade, que dava conta de mastigar alimentos processados e outros alimentos, e aí respirar adequadamente. Então, tinha um crânio que muitos milhares de anos o ser humano era assim, e respirava muito bem. E um detalhe muito interessante que eles observaram, os pesquisadores, que nessa parte da evolução humana, todos os dentes eram retos. Não existia escova de dente, não existia fio dental, e eles tinham dentes sadios e retos. Então, é uma curiosidade que eles foram pesquisando e foram entendendo que mastigar alimentos duros provoca célula-tronco para todo o nosso corpo, a nossa competência. Ainda tem um microfone aberto. Eu sei mexer nisso, não sei mexer? Vamos pedindo para quem está com o microfone aberto, por favor, deixar em mute, mutar todos os microfones. Eu não sei fazer, mas a gente aprende. Você vai nos participantes, Annelise, vai nos participantes, clica em cima, vai aparecer do lado todo mundo, aí você, acho que tem escrito Mute All. Só se eu sair cara, da tela. É só... Eu não consigo achar essa barra de ferramentas. Entendi. Vamos ver nos participantes aqui, até descobrir qual que está aberto. Que às vezes está longe, né? Está fazendo um cafezinho da manhã, cuidando da família. Bom, vamos ver se não interfere muito. Se interferir, tu me avisa aqui. Eu acho que eu achei não. Está mute também. Você vai jogar bola quando você Quem será? É a Grace que está com o microfone. A Grace. Mute. Tá, consegui. Então, gente, é assim, né? Nós estamos ao vivo, a cores, e tem essas situações acontecendo, tá tudo certo, vamos respirar. Essas pausas de respiração também nos ajudam a prestar atenção
e estar aqui, quem está interessado em conhecer esse livro do James Nestor. O mastigar e a boca fechada e respirar pelo nariz, então, se tornou o grande mote e o porquê da pesquisa desse livro que vem apresentando. Porque a respiração, para curar, como ele teve aquela respiração cria no início da obra e saiu a pesquisar, existem vários métodos, muitos. A gargalhada desse ambiente da sala do Ivan, que é a pesquisa que a gente faz do Madame Kataria, do rir sem motivo, sem ter porquê, sem ofender ninguém, exige do nosso corpo um movimento que dá saúde e expande o nosso pulmão, o nosso tórax. Então, a gente sai a pesquisar e chegamos hoje aqui apresentando os benefícios da respiração e de vários métodos que expandem o nosso pulmão. E veio a ciência da epigenética atualmente, nós temos muita ciência para comprovar essas indicações e orientações clínicas milenares da saúde oriental, que é sobre a respiração. E a epigenética é onde comprova a neuroplasticidade. Hoje sabemos que os nossos neurônios se regeneram e que a gente não está condenado com o que a gente nasceu, né? E conforme a epigenética mostra, é o ambiente que faz expressar os nossos melhores ou piores genes. E aí, ambiente são várias coisas, o que a gente sente, o que a gente come, como que a gente cuida do corpo, os exercícios físicos, como a gente dorme. Então, são vários aspectos que significam o ambiente para expressar os nossos melhores genes, e o que a gente quer é ficar bem velhinho com saúde, né? Não estar comprando farmácia o resto da vida cuidando de doença, vamos cuidar da saúde. Saúde é um processo que nós temos que investir para termos uma longevidade com qualidade de vida. E a respiração é fundamental, né? Então, existem vários métodos de respiração que são trazidos para o mundo ocidental de medicina oriental milenar, como os 5 ritos tibetanos, por exemplo. Eles são uma prática antiquíssima, encontrada, e que um dos indianos traduziu, que são 5 práticas, 5 posições corporais com respiração e expiração, que rejuvenesce, gente. Então, achem esse livro, vocês vão saber do que se trata. Quando veio para o Ocidente, foi um general, inclusive, que trouxe isso, porque ele saiu velho para essas pessoas que ele encontrou, e quando ele retorna, ele está muito jovem, com muita saúde. E o doutora Catarina Kroc, é uma alemã, olha, em 1894. Naquela época, a escoliose era uma condenação à vida horrível de dores, e a tendência era morrer cedo ou conviver com essa dor e com esse problema de coluna para o resto da vida. E ela nasceu com esse problema, e lá pelos 15, 16 anos dela, ela intuiu, com toda a dor e sofrimento, ela pensa no interior, na zona rural da Alemanha, ela lá sozinha, ela intuiu de fazer alguns exercícios respiratórios. Ela mesma foi para frente de um espelho e começava a se contorcer para um lado, enchia o pulmão de um lado, esvaziava do outro, e para o outro lado, ia para frente. Ela fez uns contorcionismos, se olhando no espelho e respirando, e ficou 5 anos determinada. Cada movimento que ela fazia, lógico que devia já dar um benefício para ela, senão ela não ia ficar 5 anos fazendo isso. Em torno de 5 anos dessas práticas respiratórias, ela se curou da escoliose. Isso é surpreendente, e mais ainda para aquela época. E se tornou, e criou fama essa respiração dela, porque a vizinhança começou, todos que tinham essa escoliose, começaram a procurar ela. Então, ela tinha um galpão lá nessa zona rural, um galpão lá na casa dela, que ela botou as pessoas lá e começou a ensinar as pessoas, vão lá, vão fazer o que eu fiz. E fazia esses exercícios respiratórios, as pessoas começavam a ficar bem e começavam a se curar, e algumas se tornavam mais saudáveis e já conseguiam conviver melhor com a sua saúde, e aquilo se tornou famoso, e ela acabou desenvolvendo um instituto, dirigindo um centro de tratamento que se chamou, então, respiração ortopédica.
Por 60 anos ela trabalhava com isso, ela foi para hospitais, ela ensinava, preparava e treinava técnicos para fazer essa respiração, e aí, por não ser médica formada, ser leiga, ser um pulmonauta, como o James Nestor denominou, essas pessoas que não são da área da saúde formados, não adquiriam respeito na comunidade médica. Isso era uma situação bem difícil, ainda é até hoje, mas naquela época, nos anos 1894, perto dos anos 900, já era anos 1900, porque ela ficou por 60 anos trabalhando, ela acabou recebendo esse prêmio, a Cruz de Mérito Federal, pela Sociedade de Medicina e o governo da Alemanha, pelo benefício que ela trouxe para toda a humanidade, porque todo mundo no planeta começou a adotar essa respiração ortopédica. E assim também, em 1940, o Carl Stogge, ele era um regente de coral. E ele notava que os músicos tinham uma dificuldade quando estavam fazendo as frases das músicas, que ele observou e também intuiu que existia alguma coisa de respiração para treinar, e ele tinha essa intuição, esse maestro, então, começou a ensinar os músicos uma forma de respirar e de expirar. Ele ficou até com um apelido conhecido como o Doutor Respiração. Os atletas se deram conta que ele deu essa dica, que expirar na largada, porque a pessoa está lá pronta para ouvir o tiro, para sair correndo, e fica tensa, segura a respiração quando ouve o tiro, está com a respiração presa e começa a correr. Quando ele dá essa dica de expirar quando ouvir o tiro, para começar a inspirar, dava mais fôlego e mais resistência, muitos atletas começaram a adotar essa respiração orientada pelo Dr. Cal e ganhar, né, ficarem com mais resistência, ganhar suas competições. O Dr. Carl Stogge, como ele é muito conhecido, ele foi convidado pelo Hospital East Orange para ensinar o que era essa respiração. Os médicos ortopédicos lá perceberam que alguma coisa essa pessoa que não era da área de medicina tinha de especial e eles queriam conhecer. E ele sai, né? Ele tinha os músicos, o ambiente dele, o mundo dele, ele estava trabalhando do jeito que dava, com essa situação que estava crescendo uma demanda para ele ensinar, e ele acaba entrando e ficando 50 anos trabalhando dentro de um hospital. E ele percebeu que os enfisemas que as pessoas tinham lá, que ele foi dar conta lá, ensinar os médicos e os pacientes, que eles não conseguiam, não sabiam respirar e não sabiam expirar. A grande função dessa nossa caixa torácica, da nossa respiração, é a expiração, soltar o ar e reter uma quantidade mínima de ar para conseguir falar uma frase inteira. Então, essa Lynn March, sabendo desse desenvolvimento, desse trabalho do Dr. Cal, do Stogge, ela vai procurar ele para se tratar, porque as pessoas têm dores no corpo, dor nas costas, dor e tal, e vai lá, e fôlego, né? Tem geralmente o sintoma de quem respira mal, uma das coisas é uma fadiga crônica. E essa bailarina ficou encantada com o trabalho do Dr. Cal e acabou se tornando sócia dele, auxiliar dele. Trabalhava junto com ele. Essa técnica, então, é que cada expiração vai contando até 10. Vai soltando o ar e contando até 10. E é muito mais coisa ainda, é um exercício do Stogge bem extenuante, tem que ser bem orientado para desenvolver de novo essa caixa torácica e esse pulmão ser expandido. A função dessa respiração é expandir o tórax. E aí o James Nestor foi, inclusive, fazer essa respiração com essa auxiliar do Cal. O Dr. Carl Stogge, ele faleceu depois de anos trabalhando em benefício da humanidade e foi esquecido. Ele tentou gravar e ensinar e deixar a obra dele, mas ele era muito esquisito e o jeito que ele ensinava, botava as pessoas em cima da mesa, ele era meio esquisito, ele não tinha muita simpatia do público.
então ficou no ostracismo. Esqueci, né? Na importância. Agora o Nestor resgatou ele. Né? A cultura de sermos comedores e respiradores exagerados hoje em dia é o grande mal da nossa humanidade e da nossa saúde. Há 2000 anos atrás, os médicos chineses já orientavam de ter em torno de 13.500 respirações por dia. Né? Então, era um espaço assim, de 9,5 segundos de respirações por minuto. Esse ritmo respiratório circular, ele é um ritmo que, hoje em dia, inclusive o Instituto do Coração da Coerência Cardíaca já traz para amenizar o nosso estado de estresse. É cheio de informação hoje que muitos que estão assistindo aqui sabem essa metodologia. Respirar menos, dentro desse livro, ele foi vendo, não é a mesma coisa que respirar devagar, gente. Então, nós vamos aprofundando para entender o que é que respirar menos e devagar nos beneficia, né? É o volume de ar que importa, né? É menos inspirações e expirações. Hoje já tem um cálculo que é uma respiração de 5,5. Depois nós vamos falar sobre isso. Novamente, vamos respirar um pouquinho. Soltar o ar gemendo é uma técnica de respiração que eu aprendi com a Paula Fernandes. É outro assunto. Soltar o ar rindo é aqui dessa sala. O Dr. Buteyko, esse então, ele em 1952, ele se formou como médico. Ele primeiro era mecânico, muito inteligente, entendia muito de mecânica e foi para a guerra, convocado para a guerra e cuidava lá da situação dos armamentos, tudo. Voltou da guerra lá da Rússia, né? Da Ucrânia, e ele voltou da guerra e disse: eu vou estudar uma máquina muito mais complexa, vou estudar o corpo humano. E foi fazer medicina, foi laureado em medicina, uma pessoa muito inteligente e com muitas intuições. E ele estava, aos 29 anos, condenado a morrer em 1 ano, porque ele tinha uma pressão incontrolável, pressão alta, estava muito mal, e na medicina da época, os colegas dele estavam condenados. E aí ele, trabalhando no hospital, ele se viu na janelinha, o reflexo dele na janela, e ele se observou e viu que ele estava lá, ofegante, aquele estresse crônico, aquele estado de saúde, aquela pressão alta, e ele intuiu assim: vou respirar diferente, porque parece que eu estou correndo, estou ofegante, eu não estou fazendo nada. E começou a desenvolver uma respiração ali na hora. Passou uma baita dor de cabeça que ele estava, uma dor no estômago que ele estava, e ele, como é que é isso? E daí voltou a respirar daquele jeito habituado que ele estava, ofegante, voltou a dor de cabeça, voltou a dor no estômago, aí parou e respirou diferente. Tem coisa aqui. E começou, então, a desenvolver uma respiração que é muito famosa, a respiração Buteyko, que é uma respiração que expira profundamente, cada vez mais tempo, segurando o ar, o pulmão vazio e respirando menos ar. E começou a desenvolver uma técnica. Técnica Buteyko, o James Nestor foi experimentar e ela é muito orientada porque é extenuante, mas dá uma resetada no corpo, gente, porque corrige aspectos respiratórios. O que nós precisamos entender até aqui, que a respiração é um padrão, ela se torna automática, e essas formas, essas metodologias de prestar atenção na respiração e fazer exercícios é para mudar o padrão automático da gente respirar, porque a gente respira automaticamente. Dormindo, principalmente, como é que a gente respira de dia, a gente respira de noite. Quando estamos inconscientes, o corpo ainda continua trabalhando, né, e respirando. Então, doenças crônicas foi estabelecido na pesquisa, e Buteyko viu que era por respirar demais. Como assim, respirar demais? Né? Já nos anos 70, o Dr. Maffetone, ele foi muito consultado por pessoas que
vinham com uma fadiga, cansados, com problemas. Então, ele foi percebendo essa frequência cardíaca. Um cardiologista, ele é o primeiro médico que apresenta um estudo do coração e da frequência cardíaca. Não, acho que não é ele. Bom, mas durante as lâminas eu vou perceber isso. Ele desenvolveu, o Dr. Macetoni, uma fórmula, né, que subtraindo a nossa idade, cada um subtrai a sua idade por 180, e vai dar, então, a quantidade máxima de frequência cardíaca que a pessoa pode ficar fazendo quando está na sua atividade física. Não pode ultrapassar essa frequência cardíaca, que causa um mal-estar. Muda o tipo de respiração, de absorção da aeróbica para a anaeróbica. Existe, então, essa fórmula que ele encontrou por os períodos de treinamento. Então, você observa assim, como que passou da sua frequência cardíaca. Depois de uma atividade física, de um treinamento, se tiver cansado, trêmulo, meio nauseado, passou da sua máxima capacidade cardíaca. A náusea, a fraqueza muscular e a sudorese que ocorrem depois de se esforçar demais numa academia, na sua atividade física, é consequência da sobrecarga de respiração anaeróbica e não aeróbica, mesmo se mexendo. Por isso, cuidar dessa frequência cardíaca. Aerobicamente, existe uma eficiência energética 16 vezes maior que a respiração anaeróbica. Então, essa energia que o corpo produz, ela vem tanto pelo alimento como pelo ar. São as duas formas de adquirirmos energia. Na aeróbica, ela vem com oxigênio. E na anaeróbica, ela não vem com oxigênio. É uma respiração pela boca, né? E aí surge... Eu estou resumindo esse livro, mas é comprida a apresentação. Se preparem, porque é interessante os assuntos. Por isso que eu apresento esse livro do James Nestor, para ativar a curiosidade de vocês e começarem a perceber essas respirações. Vocês já estão tendo consciência a cada assunto que eu estou trazendo aqui. Nos anos 90, por exemplo, esse doutor, o John Doolan, ele fez um estudo com ciclistas profissionais. Botou os eletrodos, mediu pressão, batimento cardíaco, para ver se havia diferença da respiração pela boca e pelo nariz, e ele comprovou que respirar pelo nariz aumenta a resistência e exige menos esforço. Então, a gente vai vendo durante o livro e as datas que, paralelamente, com diferenças de poucos anos, muitas pesquisas estão surgindo e evidências aparecendo sobre a capacidade e a diferença da respiração bucal e nasal. Bom, daí o James Nestor, então, com o Olson, eles saíram de Stanford com as narinas tapadinhas, gente. Botaram um silicone no nariz, botaram um esparadrapo em cima, que não podia entrar uma festinha de ar pelo nariz. Eles tinham que respirar pela boca por 10 dias. No 10ª noite, daí lá no livro é incrível que vem trazendo as experiências de cada etapa de cada dia. Na 10ª noite, o James Nestor já estava registrando, sempre registrou 3 vezes por dia todos os aspectos clínicos, mas a insônia estava instalada. O ronco aumentou 4.820%. Ele baixou um aplicativo para medir o ronco, gente. A apneia obstrutiva do sono surgiu, ele não tinha apneia. A oxigenação, está sempre medindo, né? Estava abaixo de 90%. Isso é um risco de alerta no corpo assim, né? Com essa abaixo de 90%. Ele urinava muito mais à noite. Ele percebeu que à noite existe uma desidratação do corpo, né? Que a gente ele perdia, por respirar pela boca, 40% mais de água. E o corpo, por estar tendo essa respiração bucal, o cérebro dele não entrava num processamento de sono REM e não REM. E não entrando nessa onda e nessa qualidade de sono, ele não produzia vasopressina, que é um hormônio que sinaliza para o corpo que precisa segurar o líquido dentro do corpo para não desidratar.
Então, como não tinha essa informação, o corpo não estava produzindo isso, ele ficava levantando e urinando, levantava várias vezes à noite. E ele traz essa da Clínica Mayo, a pesquisa, durante o livro é muito interessante o processo de pesquisa que ele vai fazendo e apresentando junto os aspectos dele, das experiências dele. Então, ele fisga mesmo a gente na leitura, porque vem um pouco de informação científica das pesquisas e vem os aspectos dessa experiência que ele vai apresentando em todos os capítulos da experiência de Stanford. Então, durante as 10 primeiras noites, ele ficou pesquisando várias coisas e ele descobriu a pesquisa dessa médica, de uma psicóloga na Clínica Mayo, que ela percebeu que a insônia crônica é um problema respiratório e não psicológico. E ela comprovou isso. Então, ele lembrou dessa pesquisa quando ele estava na 10ª noite, foram lá, ele e o Walson, para fazer os exames em Stanford, para destapar o nariz. Então, quando destapou o nariz e voltam para as 10 dias de experiência, ele e o Walson, olha, como é bom respirar pelo nariz, o olfato como está apurado, que conexão que existe desse nariz, desse olfato, dessa respiração com o ambiente, gente. Ele fala assim que a cada inspiração era parecia um quadro, uma pintura, ele chegava a ver cores de informações que o cérebro estava recebendo, dessa liberdade, dessa respiração pelo nariz. Então, ele fala na obra como existe uma conexão nossa com o mundo ao nosso redor, com tudo e todos, né? Todos. Então, essa conexão é muito íntima de nós com informações para todo o nosso corpo e o nosso cérebro processando essas informações. O nariz tem muitas funções, gente. Uma das funções do nariz, a respiração, desde que a gente nasce até os 21 anos, pense na maturidade e desenvolvimento desse corpo. Uma das grandes características que a pessoa não está respirando direito e só pelo nariz é que os dentes começam a entortar. Tá? Olha que interessante. Para mim, isso é novidade. E eu falo sem medo de ser feliz, que eu sou leiga e a minha intenção é trazer para o meu público, para vocês que estão aqui, para a minha comunidade, uma tradução da ciência para nós que somos leigos. Eu sou leiga também. Então, essa informação, dente reto, então, significa respirar direito? Nossa! Os estágios do ciclo menstrual têm conotação, dependendo do ciclo respiratório. Ele regula a frequência cardíaca, né? Tem o Instituto Heart-Math que faz isso, pesquisa isso, dilata os dedos do pé, que está escrito no livro, armazena memórias, diminui a pressão sanguínea, né? Olha lá o Dr. Buteyko que mudou a pressão dele com essa pesquisa. Tem um desempenho da função erétil, é muito interessante, porque as narinas, foi um dentista que pesquisou no seu público de clientes abastados, com condições, e que cuidavam lá dos dentes com ele, ele notava que esse público tinha uma dificuldade, uma fadiga constante, muitas dores de cabeça e tal, e ele percebeu que o nariz entupia de um lado, depois do outro, tinha um ciclo, e ele foi pesquisando e viu essa coisa do ciclo, né? da respiração durante o dia, à noite, e que elas pulsam, e que ele percebeu que é conforme os impulsos sexuais, né? Mudam o nosso humor e o nosso estado mental, esses ciclos, né? E é muito interessante desse desempenho da função erétil, porque os mesmos tecidos das nossas narinas, dos nossos cornetos, são os mesmos tecidos do clitóris, do pênis, dos nossos seios, então eles são muito sensíveis. O nariz é a conexão mais íntima com o nosso aparelho reprodutor, e ele tem, então, essa ligação, né? E é muito incrível que a narina, até talvez eu tenha numa outra lâmina falando, mas é curioso, né? Porque o nosso nariz é erétil. Então, eu acho que fala mais adiante. Deixa eu deixar vocês curiosos que eu vou mais adiante. E sobre os pelos nasais, gente, conforme o livro pontuava alguns assuntos, eu saía pesquisando mais coisas. Então,
Os pelos nasais, eles têm uma função muito importante, e eles descobriram que eles determinam a densidade dos pelos se a pessoa sofre de asma ou não, né? E eu tenho uma nota pessoal, todos que estão aqui, é só entrar no meu site e pedir o meu e-book, e lá tem os links, tem as pesquisas dessas notas pessoais e várias referências também do que esse livro me trouxe e eu saía pesquisando. E aí eu pesquisei um médico nosso do Brasil, que graças à internet estamos recebendo muitas informações de qualidade também, e ele explica então que essas fibrinas, que esses pelinhos, eles fazem empurrar o muco nasal, estão filtrando o ar do nosso nariz, os fungos, bactérias, seja o que for, está filtrando, carreando com o muco nasal para a garganta para nós engolirmos e nos mantermos saudáveis, porque lá o ácido do estômago acaba com tudo que são germes. Então, eles têm um caminho que eles estão lá, naquele trabalho, é um trabalho muito importante. E aí esse médico explica assim, a gente não pode ensinar os filhos a suarem o nariz, que nem se fosse uma corneta o nosso nariz, suando e tal, tirando esse muco, porque isso é perigoso, aquele caminho que estava indo para o cérebro, aquele muco, ele pode ir para o cérebro e, inclusive, dar uma inflamação muito grave. Então, a gente só dá uma limpadinha aqui e engole o muco, que é a função também do nariz. O William levantou a mão, agora que eu vi. Fala, William. Eu queria saber o seguinte, como é que está o nosso andamento pelo seguinte, até onde eu li o livro, a gente ainda não chegou nem na metade. E o nosso tempo... O tempo vai ser um pouco maior hoje, é permitido, William? Senão eu vou acelerar aqui. Um pouco maior, sim, muito maior. A minha preocupação é só em relação, porque se for na mesma proporção, a gente vai chegar a 3 horas, a mais de 3 horas de disposição. No máximo 2 horas. Nós começamos mais tarde hoje, nós começamos às 7h30, deu 1 hora, né? Sim. Tá, quase 1 hora. Vamos mais uns 40 minutos. A gente pode dar uma esticada assim, mas vamos lá, então. Então, não vai haver... vou falar mais rápido. Mais rápido não, porque assim você vai se prejudicar, né, Elise? Uma das anotações que eu fiz é que quem fala mais respira exageradamente. Bom, eu estou em treinamento de respiração há mais de 10 anos. A Rosalia Schwartz, que é uma neurocientista, psicóloga, minha amiga de infância, que foi a que me introduziu na arte da meditação, e com isso eu aprendi que a respiração é a nossa base dessa arte da meditação. Então, eu venho treinando a minha respiração para meditar há muitos anos. E essa competência pulmonar, eu me surpreendi que eu tenho, né? Não sabia que eu tinha essa consciência. E o livro, então, está referendando vários aspectos de saúde, que é a minha pesquisa, e que baliza e fortalece e motiva nós a termos uma respiração consciente. E sobre os ciclos nasais, a respiração, narina direita, narina esquerda, desde os textos antigos, de 1.300 anos atrás, quando foi traduzido esse texto, já falava sobre esses ciclos nasais e sobre essa plenitude de uma narina e outra ser usada, e que os ciclos vai mudando de cada um. E nós, então, podemos treinar agora. Essa respiração é uma respiração muito interessante, que ela harmoniza os hemisférios cerebrais, nos traz calma ou nos traz mais motivação, dependendo da narina que usa, né? E é aquela respiração assim, ó, começa pela esquerda, inspira, experimentem aqui junto, tapa a narina esquerda e solta pela direita. Depois que soltou todo o ar pela direita, aí pega o ar pela mesma narina. Segura, tapa a narina e solta pela esquerda. Esse exercício respiratório pode ajudar, inclusive, para dormir, para acalmar ou para motivar quem está com a energia muito baixa. Cada um vai se conhecendo e se percebendo se é pela narina esquerda ou direita. Existe um estudo e, nesse estudo, esse Dr. Kaiser, ele percebeu que veio essas informações e ele desenvolveu uma observação de uma cliente esquizofrênica, qual era o padrão respiratório dela,
ensinou ela a respirar por uma narina só, e ela conseguiu controlar a quantidade de alucinações dela e controlar com menos medicação o tratamento dela. E existe um termo, rinite de lua de mel, que é desses ciclos, dessa narina, né, desse nariz erétil, que a pessoa só de pensar em estímulo, né, de ativar as suas... pensar em sexo, pode começar um espirro que não, incontrolável, congestionar o nariz. Então, observem se alguém perto de vocês ficar assim, já sabe que se estimulou sexualmente. É um detalhe do livro. O nariz, então, nos dá uns estados de saúde, né? Como a cavidade direita e esquerda, o sistema de climatização, a temperatura. E vamos adiante. Essa yoga, a Nadi Shodhana, é essa respiração que eu ensinei para vocês. Ela purifica e melhora a nossa energia. O estudo que vem lá dos textos tântricos e veio com a ciência hoje em dia mostrou, então, que a narina direita ela acelera o nosso sistema nervoso simpático e ele entra num estado de alerta no nosso cérebro. E então, esse estado de luta ou fuga se desenvolve dentro de nós, porque é como se a gente estivesse num risco de morte. O efeito é mais cortisol, aumenta a pressão, acelera o coração e o sangue vai mais para o lado esquerdo do cérebro. A narina esquerda é como um freio, essa respiração, ele aciona o sistema nervoso parasimpático, reduzindo a pressão, né, esfriando mais o corpo, baixando a ansiedade, então é um fluxo maior de sangue para o lado direito do cérebro. E tudo isso foi estudado pela teoria polivagal do Dr. Stephen Porges. Ele é um psiquiatra, neurocientista americano, cheio das titulação nas universidades, e que ele usa a respiração via o sistema vagal para acionar esse controle do estresse e resolver várias questões de estresse, né, da nossa saúde emocional. E no livro do Dr. Siegel, O Cérebro da Criança, lá na página 6, ele explicando sobre a respiração e a função dos nossos 3 cérebros, da teoria triuna do cérebro. Nós temos o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e desenvolvemos o neocórtex. E aí esse aciona o sistema nervoso todo através da respiração. O nosso sistema é autônomo, gente. A gente não, ele é autônomo. Respirar é uma função do corpo que a gente não precisa pensar, ele é automático, autônomo, mas a gente pode, nesse sistema, interferir com a respiração consciente. Então, eu botei na internet, está no meu canal do YouTube, do Instagram, a luvinha que eu desenvolvi, fiz essa criatividade para explicar o que o Dr. Siegel explica do cérebro, dos 3 cérebros, né? Como acionando pela respiração, podemos acalmar nosso estado de estresse. Já em 2015, isso aqui é bem importante, que está no livro, da Universidade da Califórnia, em San Diego. Esse é da esquizofrênica, tá? Que eu já falei para vocês que eles mudaram a respiração. Na Itália, notaram lá os pesquisadores que em oração as pessoas adquiriam uma frequência respiratória diferenciada e ficavam harmonizados, né? Entravam numa homeostase. Então, essa respiração que ficou a respiração ideal. 5,5 segundos inspira e expira. E entra nessa respiração circular. Essa metodologia dessa respiração circular é para corrigir o nosso padrão respiratório e melhora várias coisas. Eles perceberam que até para tratar depressão era muito importante. Já em 2011, de 2001, pulamos para 2011, então Gerber e Brown fizeram essa metodologia das 5,5 respiração, sem precisar ficar fazendo mantra, sem ficar fazendo oração, como foi a origem dessa pesquisa, e perceberam e deram um nome para essa respiração e produziram literaturas e publicaram e chamaram de respiração coerente. E aí corrige estados de ansiedade, de depressão. Fechar a boca, respirar pelo nariz, é a constância mais falada no livro. E aí ele já vem apresentando pesquisas desde 1800,
desse George Catlin, porque ele era um catedrático, um advogado, ele estava cansado da vida dele, ele saiu a pesquisar no mundo todo as tribos, em todas as tribos, veio até no Brasil, toda a América Latina, Europa, e dessas 30 tribos que ele pesquisou, ele viu que a cultura deles é respiração nasal. Elas cuidam desde as crianças, quando amamentam, tapam a boca para voltar a respirar pelo nariz, quando estão dormindo, tapam, fecham a boquinha para respirar, treinam os seus serzinhos, suas crianças a respirar pelo nariz, e aí se desenvolve uma respiração nasal, que é um padrão. Então, tanto na amamentação, mastigação e sugar, é tão importante que essas tribos perceberam isso e deixavam os filhos mamando até 4 anos ou até a adolescência, sempre desenvolvendo a sucção, dando os alimentos para mastigar quando já estava na idade e desenvolvendo a melhor respiração. Então, existe um nome, um termo trazido já por cientistas e dentistas atuais, que ele está trabalhando na internet, dando ênfase para essa respiração, porque a postura a postura em S, que todo mundo está sentando muito mal, ela vai desenvolvendo um padrão respiratório que esse médico chama de pose da morte. Essa crença, então, que a respiração tanto faz pela boca ou pelo nariz, não é assim. Vai chegar agora o resultado aqui no final do livro sobre a pesquisa de Stanford, e a força maxilar é um osso membranoso que ele é altamente plástico. Na neuroplasticidade perceberam que ele é capaz de se regenerar e mudar, e desenvolve então essas células tronco pelo uso da mastigação. E a expansão da boca foi a maior guerra na humanidade quando começaram a se desenvolver essa ciência. O ortodontista Kingsley, em 1859, ele era dentista e escultor, e ele ficou com muita pena das crianças que nasciam com o palato aberto, em forma de V, com a boquinha pequena, dificuldade de respiração, e ele desenvolveu o primeiro aparelho ortodôntico da humanidade, que não tinha nada a ver para ficar dente reto, era para expandir a boca, para ter espaço, para tornar mais achatado o palato da boca. E ele, então, começou a expandir a boca das pessoas, e já em 1900 o Dr. Robin, que era outro cirurgião dentista, então desenvolveu o monobloco, um aparelho mais sofisticado para expandir a boca. Em semanas, 2, 3 semanas, as pessoas já expandiam a boca e ficavam melhor respirando, acabava a dor de cabeça, os vários fatores de insônia, apneia, e aí já era com adultos que o Dr. Robin fazia, e se tornou uma prática, se tornou uma coisa que se expandiu na Europa toda, no mundo, usar aparelhos para expandir a boca. Mas essa prática e mudar esse padrão respiratório era uma prática, tinha que ter muita habilidade. O dentista era muito dolorido para o cliente, porque ia um parafuso, ia aumentando lá e apertando para fazer essa expansão, esse tratamento. Chegou um ponto do trabalhão que dava e tudo que dava, que os dentistas descobriram que remover os sisos e alguns dentes, dar e diminuir a boca, era mais fácil de cuidar da dentadura dos seus clientes e de trabalhar. E aí ficou uma febre que se desenvolveu, então, o que a gente pensava que aparelho ortodôntico é para deixar os dentes retos, né? Para ficar bonitinho e estética. E isso causou um problema que se tornou moda, porque a extração dentária e ortodontia retrátil, que é deixar os dentes retinhos, se tornou o padrão dos dentistas, da medicina. E o Dr. Kingsley, esse ficou ainda trabalhando com o processo de expansão da boca. Ele foi menosprezado pela comunidade científica, ele apresentou muitos artigos como isso era importante, que a comunidade tinha que cuidar de expandir a boca e não diminuir. E ele se tornou, inclusive, presidente da associação da época lá dos dentistas e tal, e ele quis que fizessem essa pesquisa, pediu para a associação fazer essa pesquisa para mostrar para os colegas e para toda a medicina a importância de respirar pelo nariz e expandir a boca, porque a humanidade já estava tendo esse problema, né? Recebendo essa herança ruim. E ele também estava indo para o mesmo caminho, foi processado, e tal, mas ele continuou trabalhando no consultório dele, expandindo a boca. E aí entra esse doutor, o John May,
que ele foi piloto de biplano, foi motorista semiprofissional de Fórmula 1, se tornou dentista e trabalhando na Academia Britânica, que ele que se tornou o presidente, que viu como era importante expandir a boca e não diminuir, ele viu isso da ortodontia. E aí ele desenvolveu o BioBlock, uma versão modificada do monobloco, onde era um aparelho de expansão muito bom para o desenvolvimento humano infantil, para dar essa respiração correta e os benefícios que precisa disso. Aí todos estavam entrando no ostracismo da comunidade médica, que não era assim, porque não era verdade, vem aquela briga de cientistas, né? Na área médica existe isso, nós estamos agora sabendo disso, porque nós vivemos isso desde 2020, com a pandemia, o que é essa guerra dessas políticas, né? Bom, depois de 5 décadas sendo ridicularizado no meio profissional, esses médicos expansores da boca, houve uma mudança agora, em 2018, a monografia desse biólogo evolucionista, o Paul Ehrlich, e da doutora ortodontista a Sandra Kahan, que eles apresentaram pesquisas científicas de todo o processo sobre a respiração nasal e o problema de expansão da boca que não estava sendo usado, essa ortodontia que diminui a boca e deixa os dentes retinhos, eles apresentaram e publicaram essa monografia. E foi uma revolução, porque os dentistas que não sabiam disso, que acaba, né, a sociedade estudando só o que precisa agora na hora e não vê os aspectos históricos e não chega essas publicações assim, né, tão claro nem nas academias. Quando eles viram essa publicação, essa monografia, ficaram revoltados os ortodontistas com o que eles iam fazendo com os clientes deles. E aí então foi fundada a Academia de Terapia Miofuncional Orofacial, e hoje todos estão sendo treinados e alertados que não é assim ficar diminuindo a boca para deixar dente bonitinho e retinho, que isso dá uma consequência danosa para a saúde das pessoas. Então, o John May desenvolveu o BioBlock, é para crianças, e o Mike Neal, esse dentista que ficou sendo excretado lá, execrado pela sua sociedade, pela academia, adquiriu, então, uma validação dentro da comunidade científica, e o Michael Neal é o filho do que ainda existe, que o Nestor foi lá para conversar com ele, entrevistar ele na Inglaterra, porque aí o James Nestor vinha pesquisando e fazendo em si todas as experiências que ele estava pesquisando. Então, ele queria também expandir, ele já estava bem melhor de todo o processo dele que ele vinha exercitando com respiração, e ele queria esse expansor. Daí o Dr. Neal disse, não, o meu BioBlock é só para crianças, mas o filho dele que estava na entrevista diz, não, é só fazer a postura oral, é isso que ele vem fazendo, e que no meu e-book está o link lá para conhecer, que é essa respiração. Vamos experimentar agora. Nossa, a gente fica sentado, retinho, sente os isquios, né, os ossinhos bem apoiados, sentado aí, e sente que a sua coluna fica reta, a postura, e ela fica quase que um J, porque lá no final, no cóccix, ela dá aquela voltinha, né? Então, tu tá nessa postura certa, bota toda a língua, apoia e descansa ela no céu da boca. Vê se tu consegue respirar com a boca fechada, com a língua no céu da boca, os dentes levemente se tocando. Pode fazer de pé também, ou sentado, né? Nessa forma J da coluna. E é isso que ele vem propagando na internet. Fica fazendo essa respiração, 5,5. Daí, então, vamos inspirar. 1, 2, 3, 4, 5. Expira. 1, 2, 3, 4 e 5. E fica fazendo conscientemente essa postura oral, essa respiração. Gente, não sei se vocês notaram, cada vez que eu me paro para fazer esse treinamento, parece que me falta ar, me dá uma asfixia, eu já quero respirar diferente, até harmonizar isso. Esse treinamento, 5 minutos por dia, todos os dias, muda a tua vida, muda a tua saúde e muda o teu padrão respiratório.
pode fazer. Mal não faz, né? É respirar. Então, essa distrofia craniana que esse Dr. Mike Mill está espalhando e propagando na internet é tão importante que vai fazendo essa postura essa e vai fazendo um calombinho atrás nas costas, vai prejudicando a passagem de ar, é um alerta. E ele fez esse alerta para o fundador do Facebook, botou um vídeo avisando para ele que ele estava diminuindo 10 anos da vida dele, ele ia morrer 10 anos mais cedo por causa dessa postura essa. Viralizou o vídeo dele, mais de 9 milhões de visualizações, e de repente sumiu da internet. Né? Então, mais no momento adequado, tem mais coisas falando. Então, é o cardiologista, esse que foi o primeiro que fez, em 1871, um artigo científico sobre a síndrome do coração irritado, que é um estresse crônico, que vinham os soldados da guerra, vinham as pessoas pós-guerra para o consultório dele: doutor, eu estou mal, estou com fadiga, eu estou deprimida, eu não sei o que está acontecendo. Ele examinava saúde, naquela medicina dele, tudo tinha saúde. E ele percebeu essa frequência cardíaca, então ele fez o primeiro estudo, e aonde ele percebeu que essa síndrome do coração irritado era um estresse crônico da pessoa respirando em desacordo com a frequência cardíaca. Então, foi a primeira obra publicada cardíaca. As respirações, então. Existe a respiração Tummo, que é essa do buteico. Ela é uma respiração que, nos textos orientais antigos, era chamada de Tummo, ou fogo interior, que vem forçando uma respiração e alternando para rápido e devagar. E aí usa realmente a boca, é um trabalho muito bem orientado e que foi desenvolvido pelos orientais, pelos budistas, lá os tibetanos, para dar conta do clima frio e para ter consciência e mais longevidade, qualidade de saúde, para expandir, através dessa respiração, a energia interna e ter mais calor. E hoje foram para as universidades, levaram esses budistas para entender essa respiração e comprovar cientificamente que eles conseguem derreter o gelo na volta deles. A apresentação que tem dessas pesquisas da universidade, os budistas botando aqueles panos gelados, né, com o corpo na neve lá, e botavam aqueles panos em cima deles molhados e secava os panos com essa respiração, e se mantém muito saudável. E um deles, o Magui, ele faz essa orientação para corrigir, dar mais flexibilidade fisiológica e imunológica nas pessoas, ficou muito famoso. E ele era um cabeleireiro muito doente, e ele, quando descobriu essa respiração, ele começou a ensinar as pessoas nas horas vagas, e ficou muito famoso a importância dessa respiração para corrigir a saúde. E o Dr. Grof é uma pontuação rápida, esse psiquiatra aqui, ele fazia uma pesquisa com uma droga que uma farmácia, um laboratório desenvolveu lá na Rússia, entregou na universidade onde estava o Dr. Grof e a esposa dele fazendo pesquisa, e disse: olha, essa medicação aqui não deu certo porque nós queremos fazer, experimentem, veem para que serve. E ele se colocou lá como cobaia e percebeu que fazia uma alteração da consciência e que dava para as pessoas com problemas psiquiátricos uma renovação diante das suas experiências traumáticas, e foi desenvolvendo aquilo ali que hoje em dia é chamado, essa droga é o LSD. Ele foi para os Estados Unidos com a esposa, continuar essas pesquisas, e daí essas drogas neurotrópicas começaram a ser impedidas de serem usadas pela medicina e tudo. Ele não pôde continuar com a droga para fazer esse trabalho que ele vinha fazendo, e aí que ele descobriu pela respiração holotrópica como transformar, é uma respiração Tummo elevada a 11, de tão potente que é esse estado de respiração, que tem um famoso meditador, agora me esqueci do nome dele, que também desenvolveu, que traz essa renovação interna. É uma respiração muito violenta, e várias vezes o Osho adotou muito essa respiração, que esses segundos e minutos de respiração excessiva, o fluxo sanguíneo no cérebro
excessivo, mas diminui porque está... E aí alavanca resultados muito positivos para as pessoas com estado de ansiedade, baixa estima, problemas de amor, de relações interpessoais, porque dá um empurrão forte nessas pessoas resistentes a outras terapias. O James Nestor também experimentou essa respiração. E o dióxido de carbono do Olson é a grande descoberta lá nos anos que ele pesquisou sobre os benefícios. Aqui só vai vir pela pesquisa do Feinstein, que eu vou trazer para vocês, que o Dr. John Feinstein, ele fez uma pesquisa, ele estava na universidade em 2006, e existia a possibilidade dele montar um laboratório lá sobre o dióxido de carbono para fazer uma pesquisa, porque já vinha a medicina e a ciência entendendo que o sistema límbico tinha lá o estado do medo e acionava o alerta de perigo, de fuga, de se defender. Então, uma estrutura dentro do cérebro, que é chamada amígdala, ela é muito pequenininha, é o tamanho de um feijãozinho. E aquela estrutura, então, se ela ficasse danificada, a pessoa não tinha mais medo. Então, não se protegeria do mundo, né, das coisas, por não ter o medo, esse alerta. Então, esse King, em 1968, quando estudou essa amígdala, ele fez uma experiência bem horrorosa com os macacos para removendo esse pedaço do cérebro, perceber mesmo, os macacos morriam, não conseguiam se defender. E aí o Dr. Feinstein, então, ele faz a pesquisa no laboratório, na universidade, ele pega pessoas que têm uma doença, que o nome dessa doença é Ulbracht-White, eu não sei, mas é uma doença que a pessoa nasce com essa doença e depois, lá pelos 15, 16 anos, no desenvolvimento, esse tipo de gordura que vai se espalhando no corpo dessa doença vai para o cérebro e destrói a amígdala. E aí a pessoa perde essa reação ao medo, ela nem identifica o medo nas pessoas e nem tem medo de nada. Então, pessoas assim que estavam na universidade, quando o Dr. Feinstein vai lá, ele vai, vou fazer uma pesquisa com dióxido de carbono, né? Que já tem essas pesquisas aí, para testar como é que... Porque existia, por exemplo, uma mulher ali que já estava com 40 anos, que há 20 anos estava no laboratório, eles estavam tentando treinar ela a ter medo, para se defender, para vocês imaginarem que ela, sendo acompanhada nessa pesquisa, uma pessoa, um homem tentou sequestrar ela, estuprar ela e agredir ela, e na hora do estupro houve um movimento naquele ambiente que ele parou com aquilo, e quando ele ia fugir, ela não foi atacada, ela pede para ele carona para voltar para casa. Olha o que é a pessoa que não tem medo, né? Como é que ela enfrenta as situações do mundo, né? Para ela tá sempre glacê, assim, o rosto fica caído, a expressão assim de não estou nem aí, é uma pessoa que tem essa doença, né? Então o Dr. Feinstein disse: vou fazer uma pesquisa com dióxido de carbono, e coloca ela nesse laboratório dele, nesse cubículo, e explica para ela: olha, está tudo monitorado, seu corpo vai ter oxigênio, seus tecidos nenhum vai ser danificado, dentro do seu cérebro, tu vai estar todo o tempo com a oxigenação certa, mas tu vai botar uma máscara e nós vamos fazer uma experiência contigo, tu vai respirar o dióxido de carbono, uma carga de dióxido de carbono bem maior que o Olson já vinha pesquisando. O Olson botava em torno de 7%, um pouco mais, e o Dr. Feinstein botou uns 35% naquela golfada de dióxido de carbono para ver como é que o corpo reagia. E aí ele disse: teu cérebro vai ter uma reação, tu vai achar que está sendo asfixiada, que está assim, mas o teu corpo vai estar cheio de oxigênio. É ilusão essa asfixia, essa sensação de asfixia. Vamos fazer o experimento? Ok, ela não tem medo de nada, né? Aí, na primeira golfada, ela tinha o controle do botãozinho ali e tal. Na primeira golfada que ela dá, ela arregala os olhos, muda a expressão dela, vem a expressão de medo e ela grita: socorro, vou morrer asfixiada, me tirem daqui. Ela não conseguiu nem ter reação, porque o medo, dependendo do grau, a gente fica congelado, né? Fica paralisado. Veio o monitor lá, tirou a máscara dela e aí ela normalizou, né? Ela já estava com oxigênio, ela não estava morrendo asfixiada, era ilusão.
Normalizou, e aí o que o doutor Feist disse, agora vamos de novo, né? Eu repeti 3 vezes isso daí. Não quero mais, não vou mais respirar esse dióxido, aí foi embora. E ele, então, trouxe mais pacientes com essa doença para fazer a pesquisa e descobriu algo muito surpreendente, que não é só as amígdalas destruídas que controlam o medo. O circuito do medo, ele vem pelos quimiorreceptores centrais, que está na base do cérebro, do tronco cerebral, e é esses quimiorreceptores centrais que determinam qual é a velocidade da nossa frequência cardíaca, como que nós devemos respirar, e que também, então, está envolvido com o medo de morrer, com esse risco de morte. E aí, então, se aprofundou e se comprovou que esses quimiorreceptores centrais desenvolvem a nossa flexibilidade e adaptação para morar em qualquer nível do planeta Terra. E por isso que a humanidade tomou conta de toda a Terra. Não tem frio, não tem calor, mora embaixo do mar, mora em cima, lá nos picos dos morros, mora em qualquer lugar do nosso globo terrestre e se adapta. Nós, seres humanos, somos adaptados pelos quimiorreceptores centrais. E é por causa dessas diferenças de níveis de dióxido de carbono e oxigênio que o corpo se mantém vivo e que a respiração, então, é controlada. E os níveis de dióxido de carbono simplesmente são a razão da nossa saúde, gente, dióxido de carbono. Desde da respiração pranayama, que inspirar, interromper, contar. Esse é um texto de 2000 anos atrás que o Bhagavad Gita traduziu, da respiração pranayama. Lá no texto diz, conta 100 vezes 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quando chegar a 1000 vezes isso, está corrigido, não precisa mais de medicina, não precisa deixar, não precisa de nada. Tu tem saúde para o resto da vida, mexe. E é interessante que ele diz, tu vai, inspira, interrompe a respiração e começa a contar. Se der muito calor, quando tu soltar, expirar, tu faz... Oh. Se começar a acontecer muito frio, quando tu soltar o ar, faz... a instrução de um texto milenar, né? E houve pesquisas sobre isso, equiparam num escritório onde estava funcionando uma turma lá de trabalhadores, numa empresa que é abaixo de pau, né? Muita gente trabalhando, muito e-mail para responder, estresse. E eles perceberam que os funcionários prendiam a respiração a cada ativação no estresse, né? Recebiam um e-mail e eles não notavam esse padrão respiratório. Então, diante do estresse, trancava a respiração e tal, tinha esse padrão respiratório e que daí, tanto em vigília como dormindo, trancava a respiração. Isso que é a apneia, né, do sono. A pessoa tranca a respiração e não nota. E até que tem que respirar de novo, então existe falhas de oxigenação no cérebro, tu acorda cansado durante o dia, tem sono o dia inteiro, e se desenvolveu vários mecanismos. Hoje em dia tem aqueles respiradores para dormir, para ajudar a ter oxigenação, devido a essa respiração que é trancada à noite. Treinar a respiração consciente, prendendo, o método que usar, ou só a postura oral, vai quebrar esse padrão de respiração inadequado e corrigir seu problema de insônia e apneia, pode ter certeza disso. Prender a respiração é muito melhor. Essa pesquisa da doutora Moretti, essa psicóloga, que o James Nestor lembrou lá para nós, ela viu que corrigia estados de pânico, né? Então, a asma, desequilíbrio de oxigênio, desse volume de oxigênio, o importante é o dióxido de carbono, nessa pesquisa veio como uma solução para vários problemas crônicos de respiração, inclusive para estados de pânico. Então, isso eu havia aprendido e vinha com essa instrução, eu vinha no consultório, agora com muito mais força dessa pesquisa, porque tu pega um saquinho, carrega um saquinho no bolso, gente. Um saquinho de plástico bem pequenininho, bota no bolso. Está sentindo que vai entrar numa crise de pânico, bota o saquinho e fica respirando. Se não tem saquinho, faz uma concha com a mão. Corrige o estado de pânico, porque melhora a quantidade de dióxido de carbono. Essa é a ciência que veio
sobre respiração. Respirar rápido, devagar e não respirar. No final do livro, já estamos chegando no final, o James Nestor, ainda não satisfeito com todos os 10 anos de pesquisa dele e com todas as medicinas que estavam pesquisando, eles ainda mediam pressão, mediam qualidade de sangue, media. Essa forma de ciência ainda não conseguia comprovar cientificamente por que a respiração era tão importante, né? E fazia bem. Um porquê que fazia bem era sempre em função da subjetividade. As pessoas, olha, eu estou melhor, eu estou isso, estou aquilo. Os marcadores, claro, depressão, tudo mudava ali, mas ele ainda estava achando que estava faltando alguma coisa, veio para o Brasil, porque o Dr. De Rose, ele é um especialista, trouxe essa ciência da yoga, ele tem as academias, os centros dele de yoga, que ele é entendido. Então, o James Nestor foi lá fazer uma entrevista com o De Rose, porque ele queria entender sobre essa coisa da respiração, o que estava faltando, né? E aí ele explicou tudo isso que eu contei para vocês até agora para o De Rose, na entrevista. O De Rose ouviu tudo. E aí o De Rose disse, olha, a yoga, quando começou a ser desenvolvida, era apenas uma prática para as pessoas saudáveis, né, com o poder consciente de se aquecerem, expandir a sua consciência e controlar o seu sistema nervoso autônomo, de forma a fortalecer o coração e viver uma vida mais longa e vibrante. Assim começou, lá, né, mais de 2000 anos atrás. Então, com essa orientação dos budistas lá, dos tibetanos, da respiração, foi se expandindo o yoga e depois veio essas práticas corporais junto, né? A base da yoga era isso. E aí ele disse que a energia que é vital nossa, que é essa força vital, esse prana, que é o nome, o prana é o nome que para a China é Qi, o nome dessa energia, dessa força vital, para os japoneses é Ki, para os gregos é pneuma, para os hebreus é Ruá, os iroqueses é Orenda, é uma respiração, é uma energia. Então, que o James Nestor e toda a medicina estava visualizando e pesquisando o corpo todo, e não é a energia, é o prana, é essa a pesquisa que tem que ser voltada, né? É isso que importa. E esse prana, então, foi desenvolvido pelas pesquisas, que é essa respiração perfeita, né? Que na postura oral o doutor explicou também. 5,5 segundos, inspira, 5,5 segundos, expira, fazendo essa respiração. Uma curiosidade, então, é do peso, que reduz o peso, foi um médico que fez essa respiração consciente trabalhada para reduzir peso. O grande respirador meditador que foi para o laboratório, que eles levaram lá, que derretia gelo e tudo, e faziam uma prática respiratória e não tinha, controlava a sua imunidade, eles botaram a bactéria E. coli nele para ver se ele se contaminava, que dá diarreia, vômito, essas coisas. E ele, com a respiração, não pegou, não deu, a bactéria não contaminou ele. Com a imunidade dele, ele foi capaz de enfrentar esse invasor. E aí, em outras pesquisas, a remissão de câncer aconteceu também com essas respirações, essa metodologia. E dessa da bactéria E. coli, lá na universidade, ele dizia, não é eu que sou um meditador e um grande... Todos nós temos essa competência. E os cientistas, então, um tempo depois, voltaram e pediram para ele treinar pessoas que nunca tinham feito essa respiração. Ele treinou e aí eles fizeram uma boa pesquisa com pessoas que não sabiam fazer essa respiração e pessoas que sabiam fazer essa respiração e botaram a bactéria E. coli. As que aprenderam a fazer a respiração não se contaminaram e as que não sabiam fazer essa respiração tiveram náuseas e vômitos, e comprovou, então, a eficiência da respiração. Mastigar é o grande alerta, gente. Nós estamos aqui numa era que tem muita alimentação processada, é muito mais gostoso tomar um suquinho e comer uma coisa pastosinha, né? E ainda com muito açúcar. Então, esse é um problema sério para a nossa saúde. Foi o que começou a desevolução da nossa humanidade há 10 mil anos atrás, cultivar alimentos e o fogo.
As consequências foram dentes tortos, bocas deformadas, problemas respiratórios, e há apenas 300 anos atrás, a indústria alimentícia entrou na humanidade, porque todas as donas de casa adoraram a indústria alimentícia, fica horas fazendo, preparando alimentos fermentados, empacotando, fazendo fechamento a vácuo e fazendo, preparando, era muitas horas em função da alimentação da família. Então, o processamento de alimentos se tornou o grande boom da humanidade. Que bom ter bastante comida pronta, congelada. Enfim, alguém está com de novo com Tá. Então, aconteceu que há 300 anos atrás, os alimentos macios e a indústria alimentícia acabou degenerando mais ainda a desevolução nossa, né? As consequências dessa primeira, 300 anos atrás, dessa primeira geração foram 50% da humanidade global com problemas respiratórios, na segunda geração, 70% da humanidade global com problemas respiratórios, respiração bucal, e na terceira geração, 80% da humanidade com problemas respiratórios, e agora 90% da população mundial tem má oclusão, por não usar esse mastigador corretamente, não desenvolver. Isso não é do dia para a noite, gente. A gente nasce e é um processo constante. Então, o Dia da Marmota, como o James Nestor se sentiu, que aquele filme que se repete sempre no mesmo dia, é esse desânimo que deu nele, porque as pesquisas de séculos de pesquisas, de mais de um século de pesquisas, comprovando o malefício de não mastigar e de respirar pela boca, e não se está dentro da informação, principalmente da Sociedade de Ortodontia, né? Que é na Anvisa deles, lá nos Estados Unidos. Não está lá como um problema de má oclusão os alimentos macios. Não está isso lá. É um poder econômico que não deixa essas informações se expandir, né? Então, ele volta para Stanford depois de mais 10 dias respirando só pelo nariz, e houve a comprovação que o Dr. Nayak queria, que a respiração bucal crônica causa severos danos para o corpo. Em 10 dias apenas, só respirando pelo nariz, a catecolomania e os hormônios do estresse aumentaram, causando uma pressão física e mental gravíssima. Uma bactéria chamada diferoide, chamada carne, bom, não vou pronunciar com esse nome horroroso, infestou o nariz do James Nestor, e se ele passasse mais um pouco respirando pela boca, ia se tornar uma infecção sinusal gravíssima e completa, e a pressão arterial aumentou, né? A variabilidade da frequência cardíaca aumentou, os episódios de asfixia noturna foram crescentes, os roncos também, as crises de apneia também, a hipertensão também, os problemas metabólicos e cognitivos muito sérios, severos, em 10 dias apenas, um cansaço insistente, né? Aquela fadiga, muito irritado, um desconforto, uma ansiedade horrorosa. Isso que ele estava sob controle, ele e o Olson, o James Nestor, sabendo que tudo isso eles iam passar, então tinha algum controle de tudo isso, só porque sabiam que ia terminar, era uma pesquisa, né? O hálito fica muito ruim, gente. Quem tem hálito ruim provavelmente está respirando só pela boca, né? Ir muito ao banheiro, sinal que está respirando pela boca. Olheiras, dores no estômago, sinal que está respirando pela boca, tá? Então, é precioso. E uma coisa que nós temos que nos dar conta, que ele falou no livro, e falou só um pouquinho, a sutil respiração pela boca. Isso é bem importante, gente, porque a gente não se dá conta que a gente usa a boca, mesmo respirando pelo nariz. Lendo a obra, eu comecei a ter uma respiração mais consciente, a observar. Então, dependendo da atividade que eu vou fazer, eu abro a boca. Me concentro ali, abro a boca, então sutilmente eu estou respirando pela boca com o nariz. E essa respiração sutil bucal já causa danos na gente. Incrível. E aí, nas minhas orientações clínicas, eu já passo para o consultório, para as pessoas que eu converso, um fumante me falou: que coisa interessante ter essa observação de respirar pelo nariz, como está me fazendo bem
essa tua dica. E aí, o que nós chegamos à conclusão? Que um fumante, ele está sempre aspirando e expirando por causa do cigarro. Se torna um padrão respiratório. Então, a respiração sutil pela boca acontecia mesmo quando ele não estava fumando. Porque tem um padrão, né? Uma intuição de continuar fumando, alguma coisa assim se tornou um padrão. Então, existia a respiração sutil pela boca junto com a nasal, e estava fazendo muito mal. Essa pessoa, inclusive, muitas dores em todo o corpo, diminuiu um tantão das extremidades do corpo, criar uma dormência, tudo isso mudou. Então, fechar a boca, respirar pelo nariz, expirar completamente, mastigar alimentos mais ásperos, crus, e saudáveis, alimentação de verdade, gente. Vamos sair um pouco da indústria. Ó, o que tem no açougue e na feira é alimentação de verdade. O que tem no supermercado, me desculpe, não é alimentação nutritiva. Prender a respiração, desenvolver essa flexibilidade dos quimioreceptores centrais é possível, é saudável, é necessário. Praticar isso alguns minutos por dia, aquela respiração perfeita, com aquela postura oral, né? E fazer intervalos para alongar, né? A gente tem que ter um espaço para a gente mesmo, né? Seja depois de umas 2 horas e tanto, como nós estamos aqui, respira conscientemente, e solta o ar, e se alonga, e mexe o corpo, se levanta. Por isso que é bom tomar água. A gente, enquanto está se hidratando, coisa que eu não fiz aqui, vou fazer agora, a gente está provocando daqui a pouco ter que ir no banheiro, daí a gente se mexe. Então, para finalizar, eu tirei do livro da obra do Poder Sem Limites, onde ele falou essa citação de manhã, do Shakespeare. Tomou, né? Isso, suco de manhã, não sei quem está falando suco. aí. Né? Vamos mutar mais uma vez o microfone. Ele diz essa grande citação do Shakespeare: nossos corpos são como o jardim, né? E as nossas vontades, os jardineiros. Então, nós podemos, com um ato pensado e consciente, com vontade, mudar os nossos casos crônicos de asma, de dores de cabeça, de estresse, controlar o estresse, os problemas autoimunes, que existe uma qualidade de respiração consciente nas diversas modalidades de cura. Então, casos mais graves, como enfisemas, requerem atenção médica e é urgente. Não vamos fazer disso uma panaceia, mas que isso é uma solução para muitas coisas que nós estamos vivendo hoje em dia, é. Então, inspira... E não usar do supermercado, só do açougue e da feira. Isso mesmo. Alguém está falando aí o que ouviu. Inspira, respira, não pire, respire devagar, menos pelo nariz, sorrindo para você quando soltar esse ar. E vamos ser felizes, gente, vamos respirar. Agradeço a atenção, agradeço o William pela sala que ele me cedeu, sigam-me pelas mídias sociais, no site Sorria para Você. Agora eu vou... Passa para ti, William. Ele quer tudo para ele, né? Annelise, eu não sei como é que vai ficar a gravação. Eu queria só fazer umas pontuações. Sudarshan Kriya, na verdade, é um termo do yoga que significa limpeza. Espera aí, deixa eu aqui... Cadê o... É foda, não tem como. Eu estou tentando tirar o microfone. Tirei os microfones. Agora é só tu e eu, William. Ah, bom, é porque você ainda está com o Roche, por isso que eu não estou conseguindo. Consegui tirar da pessoa que estava com o microfone aberto. Pode falar. Kriya significa limpeza, e no caso do Sudarshan Kriya é para fazer uma limpeza da própria respiração. Só que ela não é só lenta, não, tá? Ela tem a respiração lenta, uma respiração de nível médio, uma respiração muito rápida.
E outra coisa também, o James, ele acabou, pelo que eu entendi, ele acabou contratando, em parceria com o médico e com o Olson, a pesquisa. Ele financiou a pesquisa, na verdade. Tá? E seria interessante a gente saber o seguinte, fazer um estudo para saber se o riso em excesso não pode levar a respiração a se tornar anaeróbica ou excessivamente anaeróbica, porque já que é uma respiração e o excesso pode levar a queima de oxigênio anaeróbico, pode ser que o excesso de riso também faça isso. Tá? Tem a coisa que eu li recentemente, que nós nos tornamos uma sociedade que fala demais. E, principalmente, se você analisar o movimento do marketing digital, agora todo mundo fala o tempo inteiro assim, rapidamente, porque ninguém presta atenção mais do que 2 minutos, e não sei o quê. E, cara, isso vai destruir, de acordo com a pesquisa desse repórter, a mente humana. Se o nosso cérebro cresce muito, a tendência é que a gente pense demais, entendeu? Então, nem sempre você passar a... primeira coisa, o oriental tem essa percepção de aonde vai a nossa respiração, vai o nosso pensamento. E aonde vai o nosso pensamento, vai a nossa respiração. Ou seja, se você está pensando demais, a sua respiração vai ficar ofegante. Então, você tem que aprender a controlar não só a respiração, como também o pensamento. Uma coisa que é uma coisa que é polêmica... Fala, tá. Diga. É polêmico, polêmico o quê? É polêmica, mas eu preciso falar aqui, é o seguinte, o senhor De Rose, Sérgio De Rose, não estou falando do André, a gente tem que fazer... Tá? E essa percepção que o yoga foi criado para a manutenção da vida, para o desenvolvimento da saúde, é uma percepção midiática dele. Isso não procede. Isso tem que, ele pode até ter essa impressão, mas vai novamente aquela coisa. O experimento é feito por alguém e a visão dessa pessoa determina a qualidade do experimento. Ele fez um yoga, ele mas, então, compilou o yoga, que é o yoga dele, direcionado para a saúde. Mas essa não é a origem do yoga. Tá? Isso. Se você for ver a origem da palavra yoga, você vai ver que é algo bem mais pertinente a gente trazer sempre o melhor motivo, cara. Que aí, não sei se é verdade, mas a gente poderia pesquisar o seguinte: naquele exercício com os lábios fechados de respiração, você pode sorrir com os lábios fechados. Isso me dá a impressão que alarga as narinas. Justo. Então, muito bom. William, eu vou te interromper para dizer que essa polêmica é importante, isso que tu traz. A origem do yoga não é só o yoga, a gente conseguir ter uma crítica e perceber com todos esses achados científicos, com essas experiências que estão sendo feitas, com a evolução da ciência, que o tal do caminho do meio é importante, nem muito isso, nem muito aquilo, nem tudo ou nada, né? Nem sempre ou nunca. O yoga foi se evoluindo e foi trazido para o Ocidente e mesclando os conhecimentos e é muito benéfico. As práticas de yoga são importantíssimas, cria consciência corporal, cria consciência respiratória e o importante dessa obra justamente é a consciência respiratória e esse saber dessa prática de que o nariz tem uma função muito importante. O nosso nariz é tão pequenininho e tem tanta importância para a nossa saúde. Então,
coisa de qual que é a parte mais importante do corpo, né? Que aquele texto que a gente brincou lá no teu canal é interessante, né? Porque a entrada e a saída, né? A entrada e a saída, né? Quem que ganha, né? Mas aqui nós estamos falando da consciência da respiração, entender a função do dióxido de carbono, dos quimiorreceptores já é de grande monta para nós perceber. Nós temos um corpo que sabe procurar saúde, sabe corrigir os aspectos que estão afligindo os sintomas. Nós não ouvimos o sintoma do corpo, que é uma pequena mudança de temperatura, um sinal de alerta, a gente não percebe, porque a grande mídia, então, e o grande sistema global quer que os humanos fiquem no virtual o tempo inteiro. Antes nós ficávamos no virtual só da cabeça, só da mente. Agora nós estamos no virtual realmente materializado nos celulares, e a gente vai se desconectando com o nosso próprio corpo, e nós não vamos mais sentindo o corpo nem percebendo os sinais de alerta. Aí precisa ter uma coisa crônica, uma doença instalada já? Não, né? Então vamos trazer novamente essa consciência respiratória, vamos começar a treinar nossa respiração para dormir respirando só pelo nariz. Uma das médicas estava condenada há mais de 30 anos nesse livro de pesquisa a ter que operar o nariz, porque ela já não respirava mais pelo nariz. O nariz vai atrofiando de não usar ele. E ela estava indicada a cirurgia para poder corrigir as esponjas dela, estavam toda inchada. E ela estava se negando a isso, e quando veio essa pesquisa e que ela entrou de cabeça e de nariz nessa pesquisa, ela tapou com um esparadrapo a boca dela e dormir para dormir só respirando pelo nariz. Não deu 5 minutos na primeira noite, ela arrancou aquele esparadrapo para poder dormir e voltou a dormir respirando pela boca. Na segunda noite, botou de novo, aumentou um pouquinho mais de 5 minutos dela e insistiu com tapando essa boca para respirar pelo nariz. Em questões de semana, ela corrigiu o que só a medicina dizia que só a cirurgia ia corrigir. E ela passou a adotar esse esparadrapinho na boca para as crianças que iam para o consultório dela, que os pais levavam lá porque tinham o tal do TDAH, hiperativas. E aí ensinou os papaizinhos a botar o esparadrapinho na boca das crianças. Crianças são muito mais modeláveis, né? Porque são jovens, esse corpo jovem se regenera muito mais rápido. Já saíam dessa síndrome de aceleração, dormindo e respirando só pelo nariz. Então, não é nenhum horror. Inclusive, já está surgindo uma polêmica na internet. Já as pessoas estão me trazendo, quando a gente está pesquisando, eu vou montar um grupo de estudo de pesquisa só de respiração. Essa obra me estimulou para isso. Os que estão inscritos no meu canal vão receber esse formulário para a gente achar um dia legal, uma hora legal. Em 3 meses, estudar um pouco mais, se aprofundar sobre a respiração. Mas o que o De Rose traz, a importância que o Nestor que estava procurando, é o prana, a energia da respiração. Nós temos energia pela alimentação e pela respiração. Existe, tu sabe, aqueles seres que respiram e vivem de luz, né? Só com a respiração, nem água tomam, né? Existe essa capacidade desse jejum respiratório e alimentar ser capaz de regenerar e restaurar todo o corpo humano. O corpo humano é muito capaz. Nosso corpo é muito mais inteligente do que todo esse nosso cabeção. E a mente, ela não faz crescer o cérebro. É a energia que faz crescer o cérebro, e a energia inadequada congestiona e prejudica a nossa respiração. A mente ela é acelerada conforme o tipo de respiração que a gente faz e a qualidade geral que nós damos para o nosso ambiente de saúde do nosso corpo. A mente ela é apenas uma função desse corpo que está se movimentando. Cada movimento gera um pensamento. Então, a mente mente com as nossas verdades. E aí essa narrativa, a gente perceber que está trazendo uma informação distorcida da nossa realidade interna com o mundo externo, aí é psicoterapia, aí é um trabalho grandioso. Vou precisar te interromper, porque eu vou precisar encerrar nosso trabalho. E nós trabalho, vamos interromper. Tá certo. Tá? Obrigada. Agradeço a presença de todos. Eu vou ver se a Annelise é a dor da Annelise. E aí eu vou ter que aguardar ela me mandar o vídeo para cá no canal.
aí a gente vai dar uma boa risada. E a mensagem que a Annelise deixa, e eu recomendo também, leiam esse livro. E fazendo um vínculo com o riso, eu digo o seguinte: quem pretende ser risoterapeuta e não mecanismo da respiração com a profundidade que está sendo oferecida nesse livro, vai ser um risoterapeuta meia-boca. Tá? Se você querer tratar de riso a nível terapêutico, sem saber da respiração, está meio estranho. Tá? E quer falar alguma coisa, Karina? Não sei, acho que ela congelou. Então, a gente vai dar a nossa risadinha. Abra os microfones todos e vamos encerrar dando a risada. Vamos lá? Respira, não pira. Até a próxima.